Boa noite, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Carol, eu faço parte da equipe de linguagens do Cronos. Boa noite, gente. Espero que estejam todos bem. Eu sou o Joel e também faço parte da equipe de redação da Rede Cronos de Ensino. Hoje, pessoal, a nossa proposta é fazer uma breve análise de um modelo de redação do tema do Enem, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, eu vou começar a fazer a leitura do primeiro parágrafo e após essa leitura eu vou fazer um pequeno comentário e o Joel vai continuar. Vamos lá. A obra cinematográfica Coringa retrata o sofrimento de um indivíduo provocado por estigma associado a uma doença mental. Fora da ficção, é possível observar que outros cidadãos também são acometidos por transtornos da mente, devido à pouca difusão de iniciativas governamentais relacionadas à promoção da saúde mental, o que gera consequências negativas, como a discriminação, fruto do imaginário coletivo. Assim, cabe uma análise crítica para mitigar esse impasse. Aqui, pessoal, a primeira proposta foi o quê? A nossa argumentação, pensando na nossa estratégia argumentativa, nós vamos trabalhar com as causas e consequências relacionadas a esse problema. Então, nós começamos contextualizando o tema com o repertório ficcional do Coringa. Mas, se vocês se atentarem, a gente não ficou só nesse repertório ficcional. A gente tentou articular esse repertório com a realidade, mostrando que isso também acomete cidadãos, indivíduos que têm transtornos da mente. E aí nós levantamos possíveis causas, que seria a pouca difusão de iniciativas governamentais, o que vai gerar consequências negativas. Além de fazer essa tese mais específica, nós também propusemos aí uma tese genérica, e cabe uma análise crítica para mitigar esse impasse. Então, vista essa pequena estrutura aí da introdução, eu vou fazer com vocês agora a análise do primeiro parágrafo argumentativo e depois vou passar a palavra para o nosso amigo Joel. Então, vamos lá, pessoal. Diante desse cenário, então a gente já começa o primeiro parágrafo argumentativo relacionando, articulando com o parágrafo anterior, com esse operador argumentativo aí, interparagrafal, diante desse cenário. Então vamos. Diante desse cenário, observa-se que, embora existam incentivos financeiros advindos do Estado, como a ampliação dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, SUS, nos centros de atenção psicossocial durante a pandemia do novo coronavírus, ainda se percebem falhas governamentais quanto à difusão desses projetos em prol de maior adesão social a eles. Isso porque as campanhas de conscientização são sazonais e pouco aprofundadas, não cumprindo integralmente o seu papel de informar a sociedade sobre cuidados psicológicos. Tal falha gera, por exemplo, um alto índice de suicídios no território nacional, conforme apresentado pela Associação Nacional de Medicina de Trabalho. 12 mil casos são registrados anualmente e desses, 96,8% estão relacionados a transtornos mentais. Dessa forma, deve-se ampliar essas campanhas e reduzir os estigmas em torno desse impasse brasileiro. Então, pessoal, nós começamos aí com um tópico frasal, introduzindo o que será desenvolvido no nosso parágrafo argumentativo. Muito importante constatar esse avanço do governo atuando durante o período da pandemia na expansão das políticas de promoção à saúde. Mas nós constatamos uma falha nessa ação governamental, que é não difundir essas informações para que seja aumentado o acesso a elas. E como que a gente justifica isso? Pensando que muitos brasileiros não têm acesso à internet ou escutam pouco rádio, o que atingiria essa maior parte dessas pessoas seria a transmissão de campanhas e a divulgação dessas iniciativas via TV aberta, o que não se concretiza. Apesar do Estado apresentar campanhas, por exemplo, sobre o Setembro Amarelo, ele não aprofunda e não desenvolve, oferece mesmo, né, as informações sobre como a população pode acessar, por exemplo, os centros de atenção psicossocial. E aí, pessoal, a consequência disso, a gente trouxe essa consequência por meio de um exemplo, mostrando que 96,8%
dos casos de suicídio aconteceram em pessoas que tinham transtornos mentais pré-existentes, o que demonstra a deficiência dessas medidas que poderiam impedir esse final trágico, né, pessoal? Demonstra a deficiência realmente de alcançar essas pessoas. Belezinha? E por fim, nosso fechamento crítico do nosso argumento, que é um ponto que a gente sempre reforça muito com vocês, né? Dessa forma, deve-se ampliar essas campanhas e reduzir os estigmas em torno desse impasse brasileiro. E isso já aponta para a nossa proposta de intervenção. Beleza? Até mais, pessoal. Agora o Joel com a palavra. Continuando, como a Carol disse, é muito importante que a gente comece sempre os parágrafos de desenvolvimento articulando com o que foi dito anteriormente. Então a gente já nota um operador interparagrafal, além disso. Então você já articulou os parágrafos e garante uma boa nota na competência 4. Além disso, nota-se que o tabu imposto às doenças mentais gera discriminação contra a população acometida por estas, uma vez que a sociedade brasileira possui uma visão errônea sobre esse assunto, o qual é tratado com descrédito. Aqui a gente vê claramente uma das 3 partes do parágrafo. Você deve ver na monitoria que a gente frisa muito isso com vocês, que o nosso parágrafo deve ter 3 momentos: tópico frasal, detalhamento e fechamento desse parágrafo. Então, aqui a gente apresenta a ideia núcleo desse parágrafo, uma possível causa e uma possível consequência. Essa causa que seria a visão errônea que a sociedade tem sobre o assunto e a possível consequência, a discriminação que essas pessoas que são acometidas de doenças mentais sofrem em decorrência dessa visão que a sociedade tem sobre eles. Continuando, nessa linha de raciocínio, conforme Durkheim, as doenças mentais se configuram como um fato social, o qual, segundo ele, é um modo coletivo de agir e de pensar, dotado de coercitividade e de universalidade. Sob esse prisma, o obstáculo em questão pode ser notado na percepção da comunidade nacional, dado que esta exerce um comportamento preconceituoso que visa a descredibilizar pessoas afetadas por enfermidades de cunho psicológico. Exemplo disso foi a situação vivida pela participante do programa A Fazenda 12 da Rede Record, Raíssa Barbosa, portadora da síndrome de borderline, a qual sofreu crítica nas redes sociais por causa de suas atitudes no reality show, diretamente influenciadas por seu distúrbio. Aqui a gente entra no detalhamento desse parágrafo. Lembrem-se que tudo aquilo que a gente traz no nosso texto, a gente precisa comprovar. Então, aprofundando essa discussão sobre essa causa, que é essa visão coletiva que a sociedade tem, a gente chamou o filósofo Durkheim, em que ele traz o fato social, esse modo coletivo de agir, para comprovar, né, esse modo de ver a questão das doenças mentais, o que gera essa estigmatização. E para mostrar que essa consequência ela é presente na nossa sociedade, a gente trouxe um recorte e um acontecimento bem recente, que foi o reality A Fazenda 12, em que uma das participantes, a Raíssa Barbosa, ela tem uma síndrome, que é a síndrome de borderline, e ela recebeu muitas críticas na rede social pelo modo como essa doença a afetava, o que evidencia essa discriminação justamente, simples e unicamente pelo fato de se possuir uma doença mental. Por fim, a gente já vai encaminhando, né, para o fechamento do nosso parágrafo. Logo, fica evidente que o comportamento coletivo discrimina doentes mentais e isso precisa ser remediado. Novamente, assim como fizemos no parágrafo anterior, a gente já abre margem para uma possível proposta de intervenção, que essa situação ela precisa ser remediada. Entrando na conclusão, novamente nós encontramos um conectivo interparagrafal, diante dos argumentos supramencionados, novamente para nossa competência 4. A fim de combater estigmas sociais relacionados à saúde mental dos brasileiros, é inegável a urgência de intervenção. Aqui nós notamos a reafirmação da nossa tese. O que nós dissemos lá no início, a gente retoma em outras palavras, logo no início do nosso parágrafo de conclusão. Para tal, órgãos governamentais, como o Ministério da Educação, em parceria com a mídia, devem divulgar de modo mais eficiente os programas de assistência à saúde mental, por via de campanhas na internet e na televisão, as quais devem instruir o cidadão sobre as políticas estatais direcionadas ao tratamento mental e incentivá-los a cuidarem da própria condição psicológica.
a gente já nota a primeira proposta de intervenção ligada à primeira causa. A gente disse que a conscientização e a divulgação sobre essas questões, elas não eram eficientes. Então, logo, a gente intervém, a gente busca medidas para tornar isso mais eficaz. Paralelamente, o mesmo Ministério supracitado deve viabilizar o acesso a esses tratamentos, a partir de atividades do SUS. Isso será feito para incluir essa parcela da população de modo adequado e ainda para combater não apenas os estigmas acerca dessas doenças, mas também os efeitos negativos destes para a sociedade. Enfim, será assistida no cenário nacional uma dinâmica mais respeitosa em relação às doenças mentais. A realidade no Brasil aproximar-se-á, então, de um dos objetivos para o desenvolvimento sustentável, previstos na Agenda 2030 da ONU, Organização das Nações Unidas, e afastar-se-á do contexto retratado no filme Coringa. Novamente, a gente fecha o nosso parágrafo de conclusão remontando a nossa introdução, o que evidencia um bom projeto de texto, porque você mostra que um repertório que você introduziu no início, ele não está ali em vão, ele foi articulado também às outras partes textuais do seu texto. Isso aí, Joel. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, um abraço para vocês e até mais. Tchauzinho. Tchau, tchau.